O assunto agora aqui no SBT Meio-Dia é saúde. As dores pelo corpo podem ser um sinal de vários fatores e, por isso, merecem muita atenção. É importante, como a gente sempre fala, né, Fernando, o diagnóstico correto, precoce principalmente e o mais cedo possível. Isso, é claro, vai fazer muita diferença na hora de iniciar o tratamento. Então, o assunto de agora aqui no SBT Meio-Dia é artrite, artrose, reumatismo. Olha, muita dor nas costas, dores pelo corpo, e por isso nós estamos recebendo hoje a reumatologista Giovana Ribeiro, que vai tirar as nossas dúvidas e também as dúvidas de você que está em casa. Então mande agora a sua pergunta para o nosso WhatsApp, já está aqui na tela o telefone, vai aparecer para você e a gente vai respondendo junto com a participação da doutora aqui no SBT Meio-Dia. Já temos várias perguntas, Fernando, muito obrigada pela participação de todos. Giovana, muito obrigada também pela sua presença aqui no SBT Meio-Dia. Olha só, eu começo lhe perguntando e até dizendo para o nosso telespectador que a reumatologia, ela é uma pesquisa, ela investiga as doenças que acometem os ossos, os músculos, tendões, ligamentos, enfim. Então eu começo lhe perguntando que doenças, que são mais de 120, que doenças são essas? Uma ótima tarde para você. Boa tarde. Boa tarde aos teus telespectadores. Então, na verdade, a reumatologia é a especialidade que estuda as doenças autoimunes, né? O nosso sistema imunológico ele é composto por milhões de soldados que devem diariamente nos defender contra os nossos inimigos, contra vírus, bactérias, células neoplásicas, o que pode atrapalhar, então, o nosso organismo. Mas em alguns pacientes, essas células de defesa acabam nos atacando estruturas do próprio indivíduo. Então pode atacar estruturas articulares, coração, pulmões, cérebro, pele, e isso são as doenças autoimunes. Então o reumatologista identifica dentro dessas mais de 120 doenças qual a mais provável para aquele indivíduo, estabelece uma investigação, né, muitas vezes é bem complexo, para desenhar o melhor tratamento para aquela doença autoimune. E o que elas geram, doutora? É só dores mesmo ou complicações mais graves? Então, a reumatologia tem basicamente duas frentes. Essas doenças autoimunes, que a gente chama de doenças sistêmicas, e as doenças degenerativas, como a osteoporose, a artrose, que são mais caracterizadas pelo dano degenerativo de uma estrutura. Mas falando dessas doenças sistêmicas, que são doenças generalizadas, elas podem atacar qualquer estrutura do organismo. Então, o paciente pode desenvolver insuficiência cardíaca, ele pode desenvolver insuficiência renal e ir para uma hemodiálise, ela ataca os órgãos nobres, pode atacar o cérebro, a pele, principalmente no lúpus. Então, ela pode atacar virtualmente qualquer tecido ou órgão do indivíduo. Nós já temos perguntas, Fernando. Vamos a elas, então? Vamos colocar na tela a participação do nosso telespectador. A Natália está com a gente, que diz: boa tarde, tem como prevenir essas dores quando se tornam insuportáveis? Eu tenho problema nas juntas e dói muito. Então, o primeiro passo é descobrir qual é a causa dessa doença dela. Eu não sei a idade, né? E a gente vai muito pela idade do paciente, pelo padrão. Então, por exemplo, a gente chama uma doença mecânica, por exemplo, seguida de um trauma, né? Um homem de meia idade vai jogar futebol no final de semana, faz um trauma no joelho. Isso é uma doença mecânica. Agora, o paciente começa a ter dor no joelho, na outra semana vai para o outro joelho, aí começa num punho, no outro punho, opa, isso eu não tive nenhum trauma em todas essas articulações. Aí a gente começa... É um sinal vermelho. É um sinal vermelho. Acende esse sinal vermelho? Então, quando a doença fica em mais de uma articulação, sem uma causa definida, ela vai se arrastando por várias semanas, 10, 12 semanas, começa muitas vezes acompanhada com fadiga, às vezes febre, pode alterar algum exame básico, como um hemograma, uma função renal. Então, a gente começa a acender o red flag, né? O sinal vermelho de que pode ter uma doença autoimune embaixo disso. E a prevenção, como questionou a nossa telespectadora? Depende muito de qual doença. Vamos supor, se a gente está falando de osteoporose, a prevenção é a primeira arma que a gente tem. Então, ela é baseada numa alimentação rica em cálcio, em exercícios regulares, na exposição ao sol em horários adequados, na suplementação de algumas vitaminas se o paciente não tem ingestão adequada. Isso seria a prevenção para uma doença. É preciso o diagnóstico para fazer o tratamento. A gente traça a prevenção e o tratamento baseado no diagnóstico. Como são muitos diagnósticos, o paciente fala, eu tenho reumatismo, mas são mais de 100, né? Então, o primeiro passo é a identificação da doença precocemente. Vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Pode colocar na tela a Rosa, que aparece aqui para questionar. Tenho artrose, né? Nas juntas e faço pilates. Isso é bom ou piora?
Isso é excelente, né? O paciente, a gente costuma dizer que o exercício ele tem que ser prescrito. Então, igual com uma prescrição de um remédio que é individual para cada paciente, o exercício também é. Então, por exemplo, se um paciente tem uma lesão no quadril mais grave, a gente prescreve um exercício diferente para ele. Com certeza, quem orientou esse exercício para ela considerou o caso dela e indicou o Pilates, que é um excelente exercício. Para outro paciente, entende? Poderia ser, por exemplo, a hidroginástica. Cada caso é um caso, né, doutora? Mas, de uma maneira geral, a prática de exercícios regulares é um dos melhores remédios que já inventaram. Esse seria, Fernando, o tratamento. Existe, como é que eu posso fazer para evitar alguma dessas doenças? Então, é possível? O exercício, na verdade, saudável, de que forma? O exercício também é uma prevenção, não só um tratamento, né? Existem algumas pesquisas que mostram que o principal fator que vai definir como vai ser a sua velhice é a prática de exercício. É o fator que mais tem impacto na vida de uma pessoa na terceira idade, é como ela se exercitou até chegar ali. Isso a gente pode falar a mesma coisa para alimentação. Ela é uma prevenção também. Vamos a mais uma participação do nosso telespectador. A gente está respondendo as dúvidas. O Ademilson é de Camboriú. Boa tarde. Gostaria de saber se dar um choque térmico nas mãos faz mal aos ossos. Eu não sei bem a que tipo de choque térmico. Ele deve estar com dores nos punhos e quer dar um choque térmico na mão, com água gelada e água quente. O que a gente costuma estudar é, por exemplo, um paciente que tem uma lesão de partes moles, que a gente chama tendinite, uma bursite, fazer uso do calor e do frio, dependendo da fase em que está, se está na fase aguda ou crônica. Sim. Agora, um paciente que não tem doença ali, fazer choque térmico para prevenir alguma coisa, não tem indicação. Doutora, as pessoas às vezes sentem alguma dor, né? Estou com uma dor no joelho, pode ser muscular, e tomam um medicamento por si só. Isso já é grave, né? É claro porque que isso pode mascarar um pouco a doença. Uma coisa a gente fala do mundo ideal, a gente entende que às vezes a pessoa não tem acesso a um profissional de saúde, seja médico, seja fisioterapeuta, de maneira pronta, né? De uma maneira geral, a gente diz que se é uma dor leve, que você associou a algum trauma, você pode usar, fazer uso de um meio físico, que seria o calor, o frio, usar um analgésico, uma pomada, né, um relaxante muscular. Agora, se isso persistir, a gente sugere que evite fazer automedicação, né, porque às vezes desenvolve um problema renal, um problema hepático, por uso de uma medicação inadequada. No frio piora? No frio piora, já tem vários estudos, a gente até acha Mito que já... verdade? Verdade? Não, é verdade, acho até que a gente já veio dar uma entrevista aqui sobre isso, que é no frio a gente tem uma retração muscular e o frio altera também as terminações nervosas, tem vários fatores já comprovados que o frio sim piora as dores. Vamos a mais uma participação então, os nossos telespectadores vão construindo a entrevista com a gente. A Camila está por aqui, eu tenho 29 anos e sinto muita dor nas mãos e amortece às vezes, não consigo ficar com o talher na mão. Assim, o ideal é a gente examiná-la, né? Mas de uma remedinho em casa já não adianta, né? Já não, tá de mais uma maneira geral, uma situação. coisa que a gente perguntaria para ela é se ela faz esforço repetitivo com as mãos, às vezes digitação, se isso é mais durante o dia ou de madrugada, qual é o território que dá esse formigamento, porque pode ser uma compressão de um nervo aqui ao nível do punho. Doutora Giovana, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecimentos importantíssimos. Sentiu uma dor aí? Já, Fernando. Bota um closezinho enquanto o Fernando fala. Aí o Gianni vai mostrar pra gente aqui, porque no dia 30 agora é o dia de combater essas doenças. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Sentiu uma dor aí, não importa a idade, procure um médico para que você tenha o diagnóstico precoce. Obrigado, doutora. Obrigada. Doutora, muito obrigada pelas informações. E obrigada também pela sua participação hoje aqui no SBT Meio Dia.